Aqui no canal eu falo muito de livros de terror, uns livros sobre alienígenas, exorcismo. Eu sei que nem todo mundo gosta de histórias de livros assim, com carnificina, com serial killer, com tiro, porrada de bomba. Sei que não é assim que funciona para todo mundo. E os inscritos aqui no canal já chegaram a comentar, falar, não é o meu estilo de leitura. Eu recebi um comentário nas últimas semanas de uma pessoa falando, indica livros de suspense mais leves. Acho que foi isso o comentário. E aí estou trazendo para vocês as minhas dicas de suspense, de mistério, de investigação, com finais para você descobrir o que foi que aconteceu, para você que tem medo, para você que tem receio de ler livros com muito tipo hard bomb. Eu já vou começar com Stephen King e o livro é Dolores Claiborne, que foi uma leitura que eu fiz no ano passado. Eu acho, tem resenha aqui no canal e aqui é uma leitura bem diferente do que eu já tenho costume de ler do Stephen King, embora o Stephen King já escreva livros mais diversificados, é assim que posso dizer. A personagem, ela já é uma senhora, né, que ela tem filhos, ela é casada e aí ela é empregada doméstica de uma mulher muito complicada, muito cruel, muito ruim, quase que uma vilã. Quando você vai lendo, você fala, gente... Só que ela acaba sendo uma mulher de confiança para essa patroa, né? E trabalha durante bons anos ali. E aí você vai vendo um pouco a personalidade da Dolores, que não é nada fácil. Só que aí acontece o quê? A patroa dela acaba falecendo e aí muitas pessoas também começam a duvidar dela e aí ela tem que prestar alguns depoimentos, ela tem que dar vários depoimentos, tanto que no livro, acho que é que eu não me lembro muito, mas eu acho que o livro inteiro praticamente é depoimento dela. Nesse depoimento você vai conhecendo uma outra Dolores, que te mostra assim quase uma dualidade de personagens e que talvez seja capaz de fazer várias coisas. Então você fica dividido ali, você fica pensando, gente, será que ela cometeu alguma coisa? Porque ela tem algo a confessar. Então é um suspense mais assim, que vai te desvendando um pouquinho do que aconteceu na vida dela, no passado dela, se realmente foi ela ou não que cometeu o crime contra a patroa. E essa questão da morte da patroa dela é uma das situações que acontece na vida dela, tá? Não fica preso a só isso. Tem 200 e poucas páginas, dá pra ler rapidinho. Outro suspense que eu vou trazer pra você, suspense antigo. Pra mim já é antigo porque já tem mais de 10 anos que eu li. Já falei sobre ele, sobre essas histórias aqui, e aí de vez em quando eu acabo batendo nesse martelo, embora nem todo mundo conheça. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas pra mim, assim, foi uma das melhores leituras que eu tive lá nos anos 2010. Acho que eu li em 2000 e... acho que talvez esteja aqui na capa, deixa eu ver. 2015, tá fazendo 10 anos que eu li esses livros aqui, que inclusive tenho a coleção, que eu comecei com Objetos Cortantes, da Gillian Flynn, e é um livro mais maduro, né? É um suspense policial. A história ela vai contar sobre a jornalista que teve vários problemas assim do passado dela e ela veio de uma cidade pequena, micro, todo mundo sabe da vida de todo mundo sabe sobre todo mundo. Ela, trabalhando nesse jornal, ela foi incumbida de cobrir uma série de assassinatos nessa cidade antiga que ela viveu, que ela não gosta nem de ir, nem de visitar a família. Ela é aquela quase que a ovelha negra ali, porque ela não visita ninguém, não quer saber de ninguém, ela segue a vida dela numa cidade grande. Mas essa personagem, ela, como eu disse pra você, com muitos problemas psicológicos, é uma pessoa que tem um corpo todo marcado por ela mesma, por isso que se chama Objetos Cortantes. Você entende o motivo ali, você descobre por que ela faz isso, até a vida adulta. Nessa investigação, ela encontra o policial que também está nessa investigação, então eles juntos ficam nessa de descobrir o serial killer, quem é o assassino que cometeu essas atrocidades contra meninas, contra crianças. A gente tem uma série da HBO, se você não assistiu. Eu recomendo ler primeiro o livro, também não é um livro grande, tem acho que nem 300 páginas, 250 páginas. Eu li há 10 anos atrás e às vezes tenho vontade de ler de novo, porque eu gostei muito da escrita da Gillian Flynn. Tem também outro livro dela, que é Lugares Escuros. Aqui já tem um
pouco de outra vibe, talvez seja uma vibe por um lado um pouco mais pesado, mas ainda assim investigativo, com mistério, porque aqui já vai contar a história de uma garota, de uma mulher, né, que no passado dela testemunha de um massacre que teve na casa dela contra a mãe e as filhas, e ela acabou sobrevivendo. Ela foge, vai para bem longe da casa dela, por isso que ela consegue se salvar desse massacre que acontece. E aí os anos passam, o irmão dela é julgado porque ela diz que foi o irmão dela que cometeu esse massacre, e aí ela vira uma pessoa também com problemas psicológicos, mas ela também vive às custas de instituições, de doações de pessoas que ficaram com pena do caso dela, e toda vez que o caso dela vem à tona, ela também acaba ganhando alguma coisa. E aí, no meio disso, um grupo de jovens que tem um clube lá de mistério e crime, algo parecido, que eles ficam procurando true crime, sabe? E eles são meio esquisitos, esse grupo de jovens aí. E aí eles decidem procurar ela e eles estão do lado do irmão dela, que já tá preso. Eles acreditam que o irmão dela é inocente e aí eles ficam instigando ela ali pra ela falar a verdade, ou pelo menos dizer que ele é inocente. Aí você só no final você descobre o que realmente aconteceu, quem foi que fez isso com a família, se foi o irmão dela mesmo, se não foi. E temos também Garota Exemplar, que dispensa apresentações, que já tem um filme, que foi um filme que bombou muito, e eu acredito que esse livro, por ele ter virado um filme, ter bombado muito, ele veio com aquele grande boom de livros falando sobre a garota ou a mulher, que tem, no caso aqui, Garota Exemplar, aí tem a garota no trem, a garota na cabine 10, a mulher na janela, a garota no gelo, enfim, foi logo depois que surgiram todos esses livros, mas que eu me lembre, foi os dois juntos, foi a Garota Exemplar e a Garota no Trem. Quer saber mais sobre a Gillian Flynn? Tem um vídeo meu aqui explicando sobre ela, porque que ela sumiu, porque ela só tem 4 livros, e os 4 livros, vamos falar 3, né, que são esses 3 que eu falei pra vocês, mais um que é bem fininho, que eu acho que é um conto, bem fininho mesmo, nem 100 páginas tem, mas esses 3 viraram filme e série, porque você pode encontrar, como eu falei, tem o filme da Garota Exemplar, tem o filme de Lugares Escuros e tem a série Objetos Cortantes, que é da HBO. Então explodiu muito, né? Essa mulher deve ter ganhado muito dinheiro e aí ela sumiu. Mas tem um vídeo explicando um pouco sobre a vida dela. Eu gostaria muito que ela voltasse para trazer mais livros, gostaria muito que ela publicasse outros, mas quem sabe, né? Vai que um dia ela tá faltando dinheiro aí na vida dela, ela decide voltar a escrever. Continuando aqui, piadas à parte, agora sim para um suspense um pouco mais jovem, mais acadêmico, um dark academia, que é Como Se Fôssemos Vilões. Esse livro eu panfletei bastante em 2022, que foi quando eu li, mas aqui já é, como eu falei, sobre estudantes. Eles fazem faculdade de teatro, numa faculdade muito conceituada, muito famosa, e aí nessa faculdade eles têm como uma dos objetivos ali é concluir uma peça, fazer uma peça de teatro de Shakespeare, todos eles, né, daquele grupo. No meio dessa história, um crime acontece, um deles acaba morrendo por conta, né, de os personagens ali, os atores quererem entrar muito na pele do personagem, e aí aquele crime acontece. Só que o livro ele é um pouco dividido, ele é dividido no passado e no presente, porque esse crime já aconteceu, mas ao longo dos capítulos você vai vendo que um detetive, eu acho, ou um advogado, vai procurar um dos personagens aqui da história para contar o que realmente aconteceu, afinal muitas coisas ficaram sem explicação. E aí o suspense, né, o mistério é esse, você tentar descobrir ali quem foi o assassino, qual foi deles ali, quem matou aquele personagem daquele grupo de amigos da faculdade. Mais um livro que eu venho trazer para você. Eu vou deixar um aqui por último. Esse último é mais polêmico. Nunca Minta, da Freida McFadden. Foi um livro que eu li esse ano. Aqui, gente, como eu disse, Freida McFadden, ela já tá um pouco defasada. Convenhamos aqui, né? Tem muitos livros dela que estão saindo assim. Eu acho que é exatamente por isso, porque é o suspense mais leve e mais instigante que o pessoal mais gosta, por isso que tá popularizando tanto, né? Hoje, eu já perdi as contas de onde, tipo, agora em outubro de 2025, quantos livros tem dela no Brasil. Mas, com certeza, tem mais de 10. Sendo que a Freida, ela surgiu no Brasil em 2023, então
Então não tem muito. Em 2 anos ela deu aquela explosão, tanto que tem um filme que tá chegando aí do livro dela. Ela acabou gerando uma legião de fãs aí, muita gente é muito fã dela, gosta muito dela, mas eu já notei que a maioria das pessoas que gostam muito dos livros dela são pessoas que têm uma curiosidade pelo suspense, pelo mistério, mas não pisam mais à frente ali pro buraco não ser mais embaixo, não ser mais terror, sabe? Você tá me entendendo? E agora, Nunca Minta foi o segundo livro que eu li dela, e aqui é a história de uma psiquiatra que ficou muito famosa por ter escrito um livro que virou filme, eu acho, e aí um dos maiores best-sellers, o negócio tá sendo vendido pra caramba, então ela ficou muito famosa mesmo, mundialmente. E aí essa mulher desaparece, ela some. Depois de um tempo dela desaparecida, um casal decide comprar a casa que era dela. E aí esse casal vai ficar um tempo ali para conhecer aquela casa. E aí com o tempo as coisas começam a ficar muito estranhas entre eles. E eu não posso contar mais coisas, senão eu vou acabar soltando detalhes aqui. É um livro pequeno, é um livro de 270 e poucas páginas também. Não vou dizer que foi o melhor livro pra mim, porque vocês sabem, prefiro um livro um pouco mais pesado. Mas quando tem um suspense, quando o autor escreve de um jeito que te prende bastante, fica fácil, fica gostosa a leitura, né? Embora eu já vi várias pessoas, inclusive criadores de conteúdo, falando que a Frida não escreve muito bem. Eu não tenho essa capacidade de julgar dessa maneira, né? Eu acho que ela tem o público dela. É uma ótima pedida para quem quer começar a ler. Às vezes uma pessoa que não tem o hábito de ler livro de ficção, quero ler uma ficção, gosto de um mistério. Não foi um livro ruim, o mistério realmente é instigante, você fica assim, será que foi isso? Será que foi isso? Será que foi aquilo? Será que fulano e fulana fizeram isso? Você fica cheio de conspirações ali até o final. O penúltimo aqui é Mr. Mercedes. Falei sobre esse livro pra vocês já faz bastante tempo. Acho que desde quando eu li esse livro em 2021. E desde então eu panfleto ele porque eu já disse em outros vídeos, é um livro que eu não dava nada. Eu sou um fã de Stephen King, gosto muito dos livros dele, mas não são todos. E aí esse aqui, desde quando surgiu e tava assim naquelas gôndolas de livrarias como lançamento, eu lia as sinopses e não me agradava muito a história. Eu falei, isso é um livro de investigação criminal. Às vezes, pra mim, histórias assim de investigação criminal me dá um pouquinho de sono, confesso. Porque às vezes fica muito mistério, muita pista, e pista. Eu canso de ficar procurando pista o tempo inteiro num livro, sabe? Para um livro de mistério assim, que tem investigação criminal, ele também não pode ser tão prolixo pra mim, tá, gente? Isso aqui é uma opinião minha de uma pessoa totalmente diferente, que minha cabeça funciona de outro jeito. E aí quando eu vi, eu falei, putz, o Stephen King é prolixo em algumas coisas. E aí, com uma investigação criminal, eu falei, eu acho que eu vou ficar muito tempo tentando saber o que é que vai acontecer, o que aconteceu, até chegar lá. Até que eu arrisquei e eu falei, quer saber? Eu vou ler. Eu estava num período pós-pandemia, eu acho. E não é que eu me enganei, assim, não é que eu estava errado, porque o livro é bom mesmo, gente. Eu sei que tem faz parte de uma trilogia, esse aqui é o primeiro livro, eu não li os outros dois, mas eu pretendo colocar na minha lista futura aí. Porque é uma história que já começa com um desastre, um massacre aí que um louco comete, né, atropelando várias pessoas de propósito, pessoas inocentes que estão tipo na fila do SUS. E aí a polícia vai atrás, a gente conhece o Bill Hodges, ele é um detetive que você acaba gostando muito dele. É um detetive que já tá aposentado, já tá assim, não quer mais saber de ser detetive, mas aí o que acontece? O assassino, o serial killer, ele acaba instigando ali, forçando o Bill Hodges a sair da aposentadoria para começar a investigar a vida desse cara. É aquela coisa, né? Não sei se você já ouviu falar que existem uns caras loucos aí, uns serial killers, que eles, na história deles, né, parece que eles gostam de ser investigados. Parece que eles gostam de soltar pistas pra polícia procurar eles. Isso eu já li relatos de histórias parecidas como essa. E aí você vai nessa caça de gato ao rato, mas não é um livro prolixo, porque muita coisa acontece, esse cara faz muita coisa. Só que por outro lado, você vê
o lado dele, você vê qual é a vida dele, quem é esse serial killer, o que foi que ele fez, todos os detalhes, o que passa na cabeça dele, a infância dele, o passado dele, enfim, muito bem construído, como sempre, do Stephen King. Então por isso que às vezes os livros dele são um pouco mais recheados, porque são muitas informações, mas depois você junta, você olha e fala, não era necessário isso. Agora, por último, que eu falei que eu ia deixar por último mesmo, porque é polêmico pra mim aqui no canal, porque eu venho trazer mais um da Freida McFadden, que é Empregada. Por quê? Já recebi comentários de pessoas falando mal desse livro nos meus vídeos, principalmente quando eu indico, mas foi o que eu disse pra você quando eu falei sobre o outro livro, Nunca Minta, da Freida McFadden. Ela divide opiniões. Eu tive uma leitura que pra mim foi boa na época, talvez hoje se eu ler não vai ser a mesma coisa, talvez, mas aconteceu num período específico pra mim, lá em 2023, que eu tava numa ressaca literária. Eu não tava conseguindo ler mais nada, não conseguia ler nada. Peguei esse livro num dia que eu fui viajar, eu li assim uns 20% na viagem, numa só. E aí eu falei, nossa, tô curioso. E aí eu comecei a ler, devorei o livro com muita facilidade, porque, óbvio, a escrita dela é muito fácil, muito leve, muito fácil de ler, e aí acaba te ajudando, né? E tem um mistério também, porque a Freida McFadden, pelo menos nessas minhas experiências com ela, deixou claro que ela é muito boa em te dar pistas e fazer você ficar muito curioso com o que é que aquele personagem faz, aquela ambientação, o que é que acontece, o que é que vai acontecer, tem muito disso, né? Então eu acho que a facilidade da Freida McFadden é essa, talvez a tradução também ajude bastante, é outra dica para você que quer entrar no meio assim, quer conhecer os suspenses, mas tem medo de terror, esse aqui você não vai ficar com medo de nada, mas você vai estar ali dentro do gênero de suspense, investigando, querendo saber qual é o final. Afinal, todos esses aqui têm um final revelador, tem um final que você descobre, mas durante o livro inteiro você fica deduzindo o que é que pode acontecer, quem é o assassino, o que foi que aconteceu. E aí quem gosta desse tipo de leitura, tá aqui ó, todos esses livros são as minhas indicações para vocês. E olha que eu já li muitos livros de suspense, tá? Foi difícil fazer essa curadoria aqui para você. Então dá o seu like. Foi difícil pesquisar cada um, lembrar, olhar na minha estante aqui, olhar no meu Scooby. Eu falei, eu preciso indicar livros que a pessoa não fique com raiva de mim, que eu indiquei livro ruim que ela não gostou. Mas também vai lembrar que é gosto de cada um. Pode ser que eu goste muito, pode ser que você não goste. Mas estão aqui as minhas indicações para você. Espero que você goste. Não esquece de dar o like. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Fui!